E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês um tutorial de como pintar essa árvore que vocês estão vendo aí na tela agora. Vamos lá? Semana passada no meu Instagram eu fiz uma enquete onde eu perguntei se vocês preferiam um vídeo de como pintar uma árvore ou como pintar uma poça d'água. A votação ficou tão acirrada que eu tive a ideia de fazer os dois tutoriais. E foi uma ideia que foi muito bem aceita. Então esse primeiro vídeo vai ser o tutorial de como pintar essa árvore que vocês estão vendo aqui atrás. Essa parte que está branca ainda na tela vai ser onde a gente vai fazer a poça d'água. Eu ainda não pintei ela, vou pintar essa semana e semana que vem eu posto o vídeo. Então se você não quer perder a próxima aula, que é como pintar uma poça d'água, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para receber a notificação que semana que vem você vai ser avisado desse vídeo, tá ok? Ah, só para lembrar, eu trabalho com tinta a óleo, então esse tutorial é para pintura a óleo, tá ok? Então eu vou deixar a lista de materiais agora e a gente vai começar a aula. Vamos lá? Pessoal, como vocês já devem ter visto em alguns outros vídeos meus, eu trabalho com a pintura em camadas. Ou seja, eu não pinto a árvore toda de uma vez, eu pinto ela em etapas, esperando as etapas secarem para eu conseguir um efeito melhor, um efeito mais realista nessa árvore. Isso, na verdade, é uma das coisas que fazem muita diferença no estilo de pintura indireta, no caso, que é esse estilo. A diferença dele para o estilo de pintura direta, pintura à la prima, é o nível de detalhamento que você consegue alcançar. Aqui nessa árvore a gente vai fazer ela em camadas, como eu mencionei, vai funcionar da seguinte forma. A primeira camada que a gente vai fazer é uma camada de sombra. Essa árvore você vai notar que ela vai ficar muito escura e não vai ter muitos detalhes. E aí a gente vai esperar ela secar e vai vir com a camada de luz. Como essa árvore é mais simples e é pequena, provavelmente eu vou utilizar só 2 camadas ou, se for necessário, vou utilizar 3 camadas, tá ok? Mas é importante você esperar o tempo da tinta secar para poder fazer a outra camada, que isso cria as tintas não se mesclam e cria um contraste maior, tá ok? Então vamos começar, vou começar fazendo todas as cores que eu vou utilizar aqui no fundo dessa árvore. Então eu vou começar aqui utilizando o amarelo de cádmio. Vou mostrar aqui. Um pouco de amarelo de cádmio. Vou utilizar também um pouco de amarelo ocre. Vou utilizar um pouco de azul ftalocianina. Vai entrar também um pouco de azul ultramar. Vou colocar mais um pouco de azul ultramar. E vamos entrar aqui também com sombra queimada. Isso aqui, pessoal, é um medium que eu faço. Como esse aqui já é a primeira camada, a gente vai utilizar o EcoSolve puro nessa primeira camada aqui. Aí nas camadas seguintes, se a gente precisar de algum medium para diluir um pouco a tinta, a gente vai utilizar uma mistura de EcoSolve e óleo de linhaça, tá ok? Vou começar aqui fazendo o meu preto cromático. Ah, só uma coisa. Eu vou utilizar secante nessa aula, só que vocês não precisam utilizar. Eu vou fazer o uso do secante porque se eu for esperar isso aqui terminar de secar para fazer a próxima camada, que vai demorar mais ou menos uma semana, vai demorar muito para sair o vídeo. Se eu usar o secante, amanhã mesmo eu já posso continuar esse quadro. O secante que eu estou usando é esse aqui, ó, é o Oil Gel Secante da Acrylex. Você não precisa usar ele, esse secante às vezes tem gente que se incomoda pelo cheiro dele. Também tem um secante de cobalto também, mas eu vou utilizar por esse motivo. Para mim filmar essa aula vai ser melhor se eu usar o secante. Vou colocar ele aqui no meio. Aí se você quiser fazer uso dele, você já sabe como é que faz. Vou começar fazendo o preto cromático.
O preto cromático é um preto que eu faço através da mistura do azul ultramar e do sombra queimada, porque eu não uso o preto pronto na paisagem, a gente não costuma não utilizar o preto pronto, porque esse aqui é melhor para a gente fazer mistura deles com outras cores. Então, vou pegar aqui, ó, azul ultramar, sombra queimada. Deixa eu já colocar um pouco de secante aqui. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, sobre como fazer preto cromático. Se você não tiver visto ele ainda, vou deixar ele aqui no card. Você pode assistir ele lá depois dessa aula. Quando a gente faz esse preto cromático, ele pode puxar um pouco do marrom ou um pouco do azul. Se você vê que ele está mais azulado, você acrescenta um pouco de sombra queimada. Se vê que ele está mais marrom, você acrescenta um pouco de azul ultramar. Vai equilibrar ele, deixar ele bem preto mesmo, no equilíbrio. Aqui pra mim tá bom. Pingar aqui uma gotinha do EcoSolve ou da terebintina ou do diluente Eco, o que você estiver usando aí. Eu prefiro pôr na seringa, que fica mais fácil para mim aplicar aqui na tinta. Beleza. Tô percebendo aqui que essa cor tá um pouco mais azulada. Eu vou acrescentar um pouco de sombra queimada então. Agora eu vou explicar como é que vai funcionar aqui. Eu vou fazer toda a sombra, mas ela não vai ser totalmente escura. Ela vai ter algumas partes já de luz, algumas partes verdes aqui. E para isso eu vou fazer alguns verdes já aqui prontos. Não vai ser uns verdes muito vibrantes. Vou utilizar aqui, por exemplo, um pouco de amarelo ocre, um pouco de amarelo de cádmio, um toque de azul fitocianina, bem pouco mesmo, para não ficar muito escuro, mais um pouco. Um pouco mais de amarelo de cádmio. Fazer um verde aqui mais, um verde médio, vamos dizer assim. Eu fiz pouco, vou fazer mais aqui. Se você já tiver algum verde pronto e quiser utilizar ele, você pode utilizar também, tá? É que eu gosto de fazer esses verdes aqui mesmo. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer alguns verdes utilizando essas 4 cores. Eu vou deixar ele aqui no card, vocês podem acessar ele aí depois de assistir esse vídeo para vocês verem como fazer alguns verdes. Quero esse verde mais escuro, vou pegar um pouco mais aqui também de ultramar para mudar um pouco ele. Beleza, aqui ficou bom. Eu vou colocar um pouquinho do meu secante aqui, bem pouquinho. Aí se você estiver usando secante, você faz assim também. Se você não estiver utilizando, se você estiver usando secante, você faz assim igual eu fiz. E se você não tiver, é só fazer a mistura mesmo e tá tudo certo. Eu vou fazer primeiro a folhagem, depois eu faço o tronco. Se eu ver que na hora que eu vou fazer o tronco a agenda estiver misturando muito uma com a outra, eu não faço o tronco nessa etapa, eu espero secar e faço o tronco depois, que é geralmente o que eu costumo fazer. Porque eu não pinto essa tela o fundo todo e depois eu pinto a árvore. Aqui eu fiz isso para poder agilizar, já que o vídeo é de como pintar uma árvore. Geralmente quando eu venho pintando o céu e essas montanhas aqui, eu já pinto a parte escura da árvore também. E aí quando eu espero secar, eu já venho fazendo os detalhes das nuvens quando seca, né? E já venho fazendo os detalhes da árvore também, dessa mata, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Só que aqui eu isolei a árvore para ficar melhor nessa aula. Vou começar então a aplicar as cores da sombra. Eu vou pegar uma pequena parte aqui desse verde, pegar um pouco do preto cromático. Vou começar com essa cor aqui, ó.
ela é quase preto, mas ainda assim é verde. Vou pegar aqui o pincel número 4, pincel chato número 4. Pegar a tinta com um lado do pincel. Vou fazer as bordas aqui. Tá vendo? Eu pegar a tinta com um lado e aplico com o outro. Aqui você não pode deixar um desenho definido, uma linha reta, porque a natureza não é assim. A gente tem que fazer algumas curvas, algumas irregularidades aqui, ó. Se você ver que a tinta está muito grossa, você pode vir aqui e pingar um pouquinho de medium. Só se atenta à quantidade, viu? O medium não pode ultrapassar 20% da quantidade de tinta, porque senão pode acontecer da tinta descolar o filme ou craquelar, né? A pintura racha. Deixa eu preencher um espaço aqui no meio. As batidas irregulares. Só uma coisa que eu esqueci de avisar. A luz está vindo nesse sentido, então essa lateral aqui, ela vai ter mais sombra do que essa lateral de cá, tá ok? Como vocês podem ver aqui nas nuvens, a luz, ela tá vindo assim, ó, nesse sentido. Vou aproximar um pouco aqui para ficar melhor para vocês verem isso aqui. Eu pego a tinta com um lado para fazer as bordas, né? E venho batendo com o outro lado, fazendo alguns movimentos bem irregulares. Mesma coisa aqui. A tinta tá aqui do lado de cima do pincel, ó. E eu vou batendo assim, porque ela vai pegando de pouquinho em pouquinho. Tô deixando alguns espaços que eu vou entrar com verde, com esse verde aqui que a gente fez daqui a pouco. Agora eu tô passando pelo lado mesmo que tá a tinta para preencher uma área maior aqui. Aqui também tem sombra, né, na parte de baixo aqui.
Eu vou só tentar preencher um pouco dessa área aqui, para fazer como se fosse uma sombra de outra parte. Agora eu vou entrar com o outro verde, esse mais claro um pouco. Tô com o pincel sujo mesmo, tá? Não limpei o pincel. Aqui, ó, vou pegar a tinta com um lado e vou aplicar com o outro também. Batidas assim, irregulares também. Continuo pegando tinta com um lado e passando com o outro. Se for para preencher uma área, eu posso passar logo em tudo, mas aí nas laterais eu sempre dou umas batidinhas. E também essa área todinha aqui, ó, tem que ser preenchida. Aqui, como a tinta está acabando, eu vou juntar com a espátula aqui. Vou pegar direto aqui com o pincel. Peguei com um lado e vou aplicar com o outro também aqui, ó. Vou pegar mais um pouquinho aqui. A parte mais escura da árvore já está pronta, né? Agora eu acho que eu vou acrescentar um pouco mais de luz ainda nessa camada para ajudar um pouco na hora da próxima camada, que vai ser quando essa aí secar. Então, vou pegar aqui amarelo de cádmio,
amarelo ocre, azul fita-lucianina, azul ultramar. Em cima da mistura aqui que eu tinha feito anteriormente mesmo, mais amarelo também, os dois amarelos. Um pouquinho de secante. Vou limpar o pincel aqui. Agora eu vou selecionar algumas áreas aqui de luz realmente e vou dar algumas batidinhas assim. Ok? Essa parte já está concluída, a parte do fundo. Eu vou esperar ela secar para mim fazer os troncos e os galhos de uma forma melhor mesmo. E depois fazer a luz dessa árvore. Então, vocês aí agora, nesse momento, vocês vão parar aqui, desse jeito, e vão aguardar o tempo de secagem total. Daqui, se você não estiver utilizando nenhum secante, estiver utilizando a tinta a óleo assim como eu, daqui uns 3, 4 dias você vem aqui em alguma partezinha, encosta o dedo e vê se sai um pouquinho de tinta. Se você vê que não saiu, você testa em outra parte, não saiu, beleza, pode continuar. Saiu um pouquinho, espera mais uns dias. Geralmente leva de 3 a 10 dias para a tinta a óleo secar totalmente, pra você secar totalmente não, né? Secar para não ficar perceptível ao toque, porque ela demora mais tempo até secar e curar direitinho. Mas entre 3 e 10 dias você já pode continuar a pintura dessa árvore. Se você estiver usando secante, você pode testar já no dia seguinte ou no outro dia. Ou seja, 1 a 3 dias, por exemplo, é um prazo para ela ficar boa para você continuar pintando depois que você usa o secante, tá ok? Então, vamos aguardar esse tempo e a gente continua. Bom, pessoal, essa parte é muito importante. Espere realmente o tempo de secagem da tinta a óleo antes de seguir para a próxima etapa. Se você já esperou o tempo de secagem e está pronto para continuar, então vamos dar continuidade nessa aula. Pessoal, então aqui já está tudo seco. Pode conferir aqui, ó. Já está sequinha a tinta. A gente vai fazer agora o tronco, galhos, e depois que a gente fizer os troncos e os galhos, a gente vai fazer a luz aqui das folhas, tá ok? Então vamos lá. Vou começar aqui fazendo um preto cromático aqui na minha paleta. Eu utilizo sombra queimada e azul ultramar. Eu vou utilizar secante aqui, mas vocês não precisam utilizar. Eu vou usar o secante porque eu preciso filmar mais algumas coisas, eu quero que essa tela seque mais rápido. Então vou colocar um pouquinho de secante aqui.
E vou misturar ele aqui na minha tinta. E outra coisa, aqui eu tenho medium, óleo de linhaça e terebintina junto. Eu coloquei na seringa que fica mais fácil para mim pingar aqui na tinta. Ele está na mesma proporção, metade metade, óleo de linhaça e terebintina, ou óleo de linhaça e EcoSolve, tá ok? Vou misturar aqui. Eu uso esse medium aqui nessa tinta para ela correr melhor, porque a gente vai fazer galhos bem fininhos e alguns detalhes do tipo, então eu prefiro que a tinta ela esteja mais maleável, para ficar bem detalhado mesmo. Tá ok? Vou fazer também aqui a cor da luz dos galhos. Vou utilizar aqui o amarelo ocre. Ah, tem essas cores aqui que eu estava pintando outra tela e já aproveitei. Na lista de materiais que eu deixei no início da aula vai estar as cores que eu utilizei, tá bom? Misturar aqui branco de titânio também. Pegar logo um pouco de secante. Essa cor aqui, uma cor legal aqui. Agora eu vou fazer uma cor média aqui também pro tronco. Vou usar sombra queimada, utilizar amarelo ocre, usar um pouquinho de laranja de cádmio, pegar logo um pouco de secante. E vou dar uma gotinha aqui do medium. Aqui, vocês podem perceber que às vezes na hora que eu vou usar o medium, eu passo um pouquinho dos 20% que eu já mencionei em alguns outros vídeos, que é o ideal você usar. Mas nesse caso não tem problema, porque eu vou fazer apenas alguns galhos, não tem problema da tinta craquelar, né? Porque não vai ter uma parte muito grande pintada, vai ser alguns galhos. Vou pegar aqui com o pincel filete, número 0 ou 00. Peguei só um pouquinho de tinta na ponta dele, vou aproximar aqui para você ver. Só um pouquinho de tinta. E agora aqui eu vou começar a passar onde é que é esse tronco. Vocês vão me acompanhando aí. Pessoal, só para lembrar, a luz está vindo nesse sentido, então a luz do tronco também vai estar nesse sentido. Eu vou fazer nesse momento a cor média do tronco, não vou fazer nem a sombra e nem a luz ainda. Peguei mais um pouquinho de tinta, vou fazer esse tronco saindo aqui assim. Aqui o segredo é você dar pinceladas bem devagar, bem suave, até a tinta começar a aparecer. Ó, ela começou a aparecer, você vê que começou a espalhar muito e o risco ficar muito largo, você vai lá e pega mais um pouquinho de tinta na ponta do pincel. Geralmente quando o risco começa a sair muito largo, é que você está colocando muita força na hora de fazer o risco para poder a tinta sair.
Agora eu vou começar a fazer as partes de sombra, que vou utilizar no caso aqui então o preto cromático que a gente criou. Vou pegar aqui na lateral esquerda, que é o lado contrário da luz. Também vou pegar toda a lateral aqui esquerda desse galho. Agora eu tenho que tomar muito cuidado porque eu tenho que fazer um risco bem fininho aqui. Eu poderia fazer a luz também primeiro, tá? Isso aqui não é muito uma regra não, você escolhe o jeito que fica melhor pra você. Se quiser fazer a luz e depois a sombra, pode fazer. Se quiser fazer a sombra e depois a luz, também você pode fazer. Aqui no tronco, né? Eu tô falando isso. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, para fazer os galhos mais finos, eu vou misturar essas duas cores aqui. Essa, a sombra que a gente estava utilizando, e um pouco de preto cromático. Vai dar essa cor aqui, vou usar com a própria paleta, vou usar com a própria espátula mesmo. Acho que eu vou limpar o pincel primeiro. Ele já está bem sujo de tinta, pode atrapalhar um pouco. Acho que essa tinta está muito grossa para fazer o galho. O galho precisa da tinta bem rala mesmo, esses galhos mais fininhos, porque senão não dá certo, a tinta não sai da forma que a gente quer. Agora acho que tá bom. Tá vendo a diferença? Com a tinta mais rala para fazer os galhos, a gente consegue uma definição bem maior neles. Eu vou passar aqui um pouco em cima desse e vou puxar. Passar um pouco aqui também em cima desse.
Tá ok. Agora eu vou pegar um pouco dessa tinta que eu fiz aqui para a luz e eu vou começar a clarear um pouco esse tronco, né? Começar pro lado de cá. Alguns pontos que eu acho que tá pegando mais luz nele. Deixar um pouco aqui do excesso, pegar mais um pouquinho. Aqui na parte de cima também vai ser uma parte que vai ter mais luz, né? Vou começar pelo lado de cá. Acho que eu peguei muita tinta. Deixa eu limpar um pouco. Só um pouquinho aqui. Uma ponta desse pincel que ela tá meio aberta. Pronto, vou pegar só um pouquinho de tinta aqui. Esses riscos aqui ainda tem que ser mais fino do que os outros que a gente estava fazendo, esses galhos aqui. Tá bom, não vou colocar luz demais também não. Agora aqui eu não vou deixar ele muito forte, vou passar um pouquinho e vou tentar mesclar com o resto do tronco. Aqui embaixo também, eu vou fazer uma linha aqui com ela. Fazer uma linha aqui tudo. Vou mesclar com um pouco do tronco. Também eu vou limpar o pincel e vou mesclar um pouco com o resto do tronco para dar um pouquinho mais de luz aqui. Beleza. Agora eu vou fazer a parte da luz das folhas. Vou limpar aqui a espátula. Para fazer essa parte, eu vou utilizar um amarelo de cádmio, um pouco de amarelo ocre, toquezinho de laranja de cádmio, outro toquezinho de azul ftalocianina, bem pouco, e um toquezinho também mínimo de azul ultramar. Vou até tirar um pouco aqui, ó. Só a pontinha da espátula. Agora a gente vai misturar isso aqui tudo. Beleza, esse verde vai ser utilizado mais na parte
está pegando menos incidência do sol. E vou fazer agora um verde mais claro. Acho só adicionar logo o secante antes que eu esqueça. Vou colocar um pouco de secante. Ok. E vou fazer agora um mais forte para me fazer a parte da luz mais brilhante. Para isso eu vou utilizar o amarelo de cádmio, um toque bem fraquinho de laranja de cádmio, um pouquinho de branco e um toque quase imperceptível de azul ftalocianina. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu preciso de mais amarelo de cádmio aqui. Vou colocar mais amarelo aqui para mim deixar essa cor mais forte. Eu também vou aquecer ela um pouco com um pouco mais de laranja. Beleza. Então agora a gente vai pegar o pincel número 4 de novo. Pincel chato número 4. Eu vou pegar primeiro esse verde aqui. Deixa eu só adicionar logo secante nesse outro verde antes que eu esqueça também. Vou começar por esse daqui. Aqui o negócio é o seguinte, eu pego a tinta com um lado aqui do pincel, tá vendo que ela tá só desse lado, do outro lado não tem. E eu vou aplicar a tinta com o lado que não tem a tinta, entendeu? Vou dar batidas assim, ó. Vou fazer aqui na lateral pra vocês verem. Ó. Só que eu vou batendo o pincel meio de frente para ele soltando a tinta aos pouquinhos. Vou pegar mais aqui que eu peguei pouco. Eu vou pegar na espátula, vou deixar aqui fácil, pra vocês verem eu pegando a tinta. Aí fica melhor. Vou pegar aqui, eu vou dar batidinhas aqui na tela com o lado contrário. Essa tinta ela tá muito grossa, ela não tá querendo sair direito. O que eu vou fazer? Isso é por causa também do secante, que engrossa um pouco a tinta quando ele já tá mais seco. No começo ele deixa ela mais rala, no final deixa ela mais grossa. Vou pingar uma gota aqui do medium, só uma mesmo. Só para essa tinta ficar menos espessa, para ficar melhor para a gente passar ela. De novo, eu vou limpar o pincel aqui. Vou pegar com um lado e vou vir com o outro. Agora tá soltando a tinta melhor. As partes superiores aqui dos galhos, eu vou fazer isso aqui. Continuo pegando aqui, eu continuo pegando com um lado e indo com o pincel batendo de frente. Esse lado aqui direito, eu vou usar essa cor mais clara, tá? Continuo pegando aqui com um lado. E a parte aqui também mais da copa da árvore, eu vou usar o outro também. Vou limpar aqui a espátula, já vou pegar a outra tinta. Ela tá mais flexível um pouco, ela tá mais mole ainda. Eu não vou usar medium. Vou limpar o pincel aqui.
pincel limpo. Vou pegar a tinta com um lado e vou vir com o outro lado fazendo a luz aqui dessa árvore. Vou começar aqui de cima. Agora é paciência. Toma cuidado com cada batidinha de tinta aqui, para dar a sensação de folhagem mesmo. Não dá muitas batidas no mesmo lugar, porque senão fica tudo verde claro demais e não dá para você ter uma noção de uma copa de uma árvore mesmo, que tem alguns espaços que a luz não entra e alguma coisa do tipo. Aí você tem que dar algumas batidas mais afastadas e mais aleatórias, para não ficar aquela coisa engessada demais. Aí como é que tá ficando a copa da nossa árvore. Continuar pegando aqui um pouquinho de tinta. Você vê que tá começando a ficar meio borrado, igual aqui tá começando a ficar. Você para, limpa o pincel, tira todo o excesso de tinta, volta aqui, pega de novo a tinta e continua a aplicação do mesmo jeito. Pega com um lado, passa com o outro. Eu vou aproveitar que essa cor é mais forte e eu vou separar a árvore do fundo, que aqui vocês podem ver que está bem próximo às cores. O que eu vou fazer? Aqui eu vou tomar muito cuidado também. Eu vou fazer isso aqui, eu vou moldar essa árvore aqui. Aí eu consigo separar ela do outro plano. E a luz está vindo nesse sentido, então ela pega ainda bastante nessas partes aqui. Deixa eu limpar o pincel que fez igual eu falei, tá juntando muita tinta, começa a borrar. Pega de novo aqui. Posso fazer algumas batidinhas aqui em alguns lugares. Bom, nossa árvore está praticamente pronta. Só tô vendo que aqui ficou um verde muito estranho. Eu vou só sujar o pincel um pouquinho aqui nessa tinta que a gente fez mais escura. Talvez eu até misture ela um pouquinho aqui com preto cromático aqui. Só para mim fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. Tô deixando ficar aquela cor chapada. Pronto, melhorou. Nossa árvore está pronta. Vou afastar um pouco aqui para vocês terem uma visão mais ampla. Uma árvore bem fácil de fazer, fica muito legal e tutorial bem simples, né? E na próxima aula dessa mesma telinha aqui, eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer essa poça d'água aqui, ó. Vai fazer a árvore sendo espelhada aqui, o céu também sendo espelhado aqui. A próxima aula então vai ser como a gente vai criar essa poça d'água. Foi isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse tutorial de como pintar uma árvore. Eu te espero semana que vem com o tutorial de como pintar uma poça d'água. Até lá. Tchau, tchau.